Olha, foi muito triste. Talvez a coisa mais triste da minha vida, ver a pobrezinha da minha mãe, ainda tão jovem, deitada naquele caixão. Sabe, há sentimentos que não dá para expressar em palavras. Só eu sei o quanto foi doído aquele momento para mim. Se pudesse, juro que trocaria de lugar com ela. Ou iria junto. Cheguei a pedir a Deus, em pensamento, que me levasse junto com a minha mãe. Até hoje eu ainda não me conformei. Até hoje eu não me conformo. Minha mãe só tinha 38 anos quando faleceu, vítima de mais um dos estúpidos acidentes de automóvel que acontecem todos os dias. Mas o motivo que me levou a escrever essa carta não é exatamente esse. Eu sei que se fosse escrever a história da minha mãe com o meu pai, todos iriam se comover, porque pelo menos no começo eles foram felizes e se amaram muito. Nos últimos tempos, no entanto, tudo mudou. Era só briga, discussão, acusações. Mas também não é disso que eu quero falar. Eu quero contar, na verdade, o que aconteceu logo depois da morte da minha mãe. 2 semanas depois, para ser mais exata. 2 semanas. Foi o tempo que o meu pai esperou para começar a desfilar pelo bairro na companhia daquela mulher. Na época eu tinha só 17 anos. Mas já não era mais aquela menininha bobinha e ingênua. Quando vi os dois juntos, eu entendi instantaneamente que meu pai já devia ter um caso com aquela mulher, muito antes da morte da minha mãe. Olha, eu fiquei muito revoltada. Quando fui tirar satisfações com ele, para minha surpresa, ele não negou, confirmou. Márcia, a tua mãe já está morta, Márcia. Adianta eu ficar choramingando? Eu tenho mais é que tocar minha vida adiante, filha. E quanto ao que você perguntou, tudo bem, é verdade. Eu e a Heloísa, a gente está junto, sim. Olha, eu fiquei chocada com a falta de sensibilidade dele. Meu Deus do céu! A mãe não tinha nem esfriado no caixão. 2 semanas. E ele já estava querendo colocar outra no seu lugar. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei mais do que triste. Fiquei magoada, fiquei sentida, fiquei muito desapontada, decepcionada com meu pai. E como se fosse pouco, não demorou muito. E ele começou a trazer aquela mulher para dentro da nossa casa, para dormir com ele. Olha só, eu sei o que eu senti. Só não saí de casa porque não tinha para onde ir, nem como me sustentar. Também não tínhamos nenhum parente morando por aqui, porque olha, se eu tivesse um cantinho, fiquei muito revoltada. E quando me vi frente a frente com aquela mulher pela primeira vez, eu tive de me segurar para não voar no pescoço dela. Ela, ao contrário, se comportou como se fôssemos velhas conhecidas. Veio toda cheia de intimidade para o meu lado. Oi, minha flor, tudo bem? Nossa, como você é linda. Eu já te conhecia por fotografia, mas pessoalmente você é ainda mais bonita, sabia? Olha, eu fiquei com tanta raiva dessa mulher. E o pior é que aos poucos ela foi se abancando dentro da nossa casa, tomando posse de tudo. Tudo que pertencia à minha mãe agora era dela. E eu sem poder fazer nada. Isso, no entanto, era apenas o começo do meu tormento, porque o pior estava por vir. Eu lembro do dia em que o pai me chamou de lado e falou: então, Márcia, sei que você não concorda muito com isso, mas sei que você ainda está sofrendo muito com a morte da tua mãe. Só que eu e a Heloísa... Bom, na verdade, eu convidei a Heloísa para morar aqui na nossa casa. Não acredito, pai. Eu não acredito. Mas e a mãe, pai? Será que o senhor não pensa nem um pouco nos sentimentos da mãe?
Márcia, que sentimentos da mãe, Márcia. Tua mãe tá morta, Márcia. Ao contrário de mim, que eu tô vivo. Ah, e tem outra coisa. O filho dela tá vindo junto. Ele vai ficar no quartinho que a gente usa lá como depósito. Eu queria até te pedir para dar uma ajeitada lá naquele entulho. Eles se mudam para cá já nesse final de semana. Olha, eu fiquei pasma. Olhando para a cara dele. Era muita insensibilidade. A mãe tinha acabado de morrer. E ele estava trazendo outra mulher para dentro da nossa casa. Era o cúmulo. E não bastasse se envolver com outra, fazendo tão pouco tempo que a mãe tinha morrido, ainda foi capaz de convidá-la para vir morar com a gente, a intrusa e o infeliz do filho dela. Olha só, eu sei o quanto foi difícil para mim. Parecia ter um pesadelo. Foi uma coisa atrás da outra. A morte da minha mãe, de repente, o meu pai desfilando com outra, e de repente aquela notícia. Ela estava vindo de mudança para dentro da nossa casa. Dormir na cama que era da minha mãe. Naturalmente que eu não fui com a cara do filho dela já de saída. E nem podia. Ele não tinha me feito nada, mas o simples fato de ele ser filho daquela mulher já era o bastante para que eu o detestasse. Olha só, eu sei o ódio que eu senti quando vi aqueles dois entrando pela porta. Se tivesse como me sustentar, como alugar um lugar para mim, que fosse um quarto só, eu não teria ficado naquela casa mais nem mais um segundo. Olha, nos primeiros tempos eu não consegui nem ficar perto deles. Com o Jairo, o filho dela, era ainda pior. A gente regulava na idade. Ele devia ter um ano e meio a mais do que eu, não mais do que isso. E sempre que puxava conversa comigo, eu nem respondia, eu virava as costas e o deixava falando sozinho. Não é que eu não quisesse entender o lado do meu pai, só que, meu Deus do céu, não fazia nem 2 meses que a mãe tinha morrido. Para mim, aquilo era o cúmulo do desrespeito, da falta de sensibilidade, de falta de sentimento. Além do mais, estava mais do que na cara que ele já tinha um caso com aquela mulher muito antes da morte da minha mãe. Quem sabe fosse até por isso que eles discutiam tanto nos últimos tempos. A coitada deve ter descoberto que ele tinha outra e naturalmente que não aceitou. Olha, só eu sei a raiva que eu sentia daquela mulher e daquele cara. 2 intrusos ali dentro da minha casa. Eu senti esta raiva deles durante muito tempo. Principalmente dela. Ela não devia estar ali. Era uma intrusa. Aquela mulher estava sobrando. Ela e aquele filho dela. Se bem que, com o tempo, não sei o que aconteceu, mas mesmo sentindo aquela raiva do Jairo, aquela vontade de que ele fosse embora dali, ao mesmo tempo, eu não sei como dizer isso, mas a presença dele já não me parecia tão desagradável. Até porque dava para ver que ele se esforçava ao máximo para ser simpático, para me agradar. Não foi assim uma coisa acontecida da noite para o dia, foi uma coisa gradativa, aos poucos. Tanto que eu demorei a perceber. Só que pelas tantas, mesmo contra a minha vontade, eu comecei a sentir coisas estranhas quando ele se aproximava. Ou quando ouvia sua voz, ou a simples menção do seu nome. Não dava para negar que era um rapaz bonito, bem apessoado. Aliás, depois que ele mudou ali para nossa casa, muitas das minhas amigas começaram a aparecer direto.
Era Jairo daqui, era Jairo dali. Não se falava de outra coisa. Todas queriam que eu apresentasse. E isso, que pelo menos no começo, me fez sentir ainda mais raiva dele. Foi aos poucos, como que me despertando. Foi aos poucos que aquele sentimento ruim foi passando. De repente eu comecei a notar. De repente, eu reparei. Passei a ter sensações diferentes diante dele. A sentir coisas que eu não sabia explicar. A verdade é que aos poucos, aquele meu ranço irracional, que na verdade nem era contra ele, e sim contra a sua mãe. Aquilo foi aos poucos dando lugar a uma visão mais clara da realidade que eu passei a ter. De repente eu percebi que ele não era um monstro insensível. Pelo contrário, era um cara legal, era simpático, educado, além de bonito. Na verdade, a minha raiva nunca foi contra ele. Eu nem o conhecia, eu nem sabia que ele existia. Minha revolta era contra a mãe dele. Contra a mãe dele e contra o meu pai, que pelas costas da minha mãe traía uma coitada desde quando ela era viva. E isso ninguém me tirava da cabeça. Meu pai não podia ter conhecido aquela mulher e começado a namorar aquela mulher em 15 dias. Eu fiquei confusa demais com aquela mudança de sentimentos. Até que me dei conta de que talvez estivesse apaixonada. Era uma ideia tão absurda. E era uma coisa tão contra a minha vontade. Só que ao mesmo tempo, era uma coisa tão forte que eu já não podia mais continuar mentindo para mim mesma. Não tinha outra explicação. Porque eu não parava mais de pensar nele. A sua imagem não me saía do pensamento o tempo todo. Logo ele, um cara que eu devia odiar. E isso acabou tornando mais difícil a nossa convivência ali naquela casa. O que no começo era ódio, vontade de matar, foi pouco a pouco se transformando num sentimento oposto, por mais que eu não quisesse admitir. Meu pai vivia pedindo: Márcia, você precisa dar uma chance pro rapaz, minha filha. Afinal de contas, querendo ou não, agora a gente faz parte da mesma família. Puxa, toda vez que ele tenta se aproximar, você recebe o coitado com 4 pedras na mão? Sabe, eu me sentia confusa quando ele falava assim. Porque uma parte de mim, aquela parte que devia lealdade à minha mãe, queria o Jairo bem longe. Ele e a mãe dele. Só que ao mesmo tempo, eu já não sentia mais aquela segurança de antes, aquela convicção de antes, aquela certeza de que devia odiar os dois, ele e a mãe dele.